Meu nome é Bernardo Duarte, né, conhecido como Pai Bernardo. Muita gente fala Bernardo de Oxóssi, mas é mais conhecido como Pai Bernardo. Eu estou dentro dos cultos há mais ou menos 22 anos. Eu não vim pela dor, como muita gente vem pela dor, não vim pela dor. Na verdade, eu vim por uma necessidade da minha esposa. Minha esposa era muito católica e ela teve um problema de saúde. Ela veio pela dor. Ela teve um problema de saúde, resolveu na Umbanda. E aí eu sempre fui muito racional. Formação em engenharia mecânica, então eu sou bem racional, né? Trabalhei em banco 18 anos, então eu não tinha minimamente nenhuma ligação com a espiritualidade. Eu fui kardecista dos 10 aos 16 anos, fui kardecista por distúrbios mediúnicos, né? Logo com 10 anos de idade comecei a ver, ouvir. Minha mãe médica, muito cética, então ela não deu muita atenção. Ela atendeu o filho de um presidente do JEP, do treinador do JEP, e aí ele falou, não, doutora Wanda, leve lá no JEP, não sei o que. Aí ela levou, e aí eu comecei a ter vida, porque eu não tinha vida até uns 12 anos, eu era bem perturbadinho, espiritualmente falando. E pra você ver, né, dentro de casa minha mãe médica não conseguia resolver. Eram doenças que vinham e voltavam, que a medicina não explicava. Eu via, adivinhei quando minha avó ia morrer, me despedi dela. E minha mãe, por que você está se despedindo da vovó? Porque ela vai morrer, mamãe. E a mãe, você é doido, não sei o quê. E morreu. Depois dos 16 anos, fui viver a vida normal. Vivi a vida de adolescente, mas sempre muito curioso. Fui estudar sobre as práticas esotéricas europeias, então estudei sobre Wicca, Goetia, Hermetismo. Estudava, muito curioso, escondido, porque eu morava com minha mãe, estava escondido. Minha mãe dizia que era coisa do demônio. Era muito uma prática muito minha. Na faculdade, participei de um processo de trainee para o banco, entrei como trainee, galguei todos os estágios no banco, trainee, consultor, gerente distrital, gerente regional, superintendente. Depois fui para uma empresa de cartão de crédito também, como superintendente da empresa. Me deu a oportunidade de viajar o mundo todo. Aí minha esposa teve esse problema de saúde, procurou a Umbanda, se curou. E aí eu, rapaz, não pode ser aquele demônio que até o centro kardecista dizia. Porque hoje os centros kardecistas são mais abertos, mas na minha época, cara, tinha uns centros que era meio xiita fundamentalista, e tinha preconceito com o próprio Preto Velho, Preto Velho não podia baixar num centro espírita, Caboclo não podia baixar no centro espírita, não podia, era espírita atrasado. Absorvi isso como verdade, porque minha filha, se você quiser ir, você vá, não conte comigo. Só que aí eu fui fazer o banco que eu trabalhava abriu espaço para fazer uma pós-graduação, na letra miúda não tinha dizendo que tinha que ser no assunto congênere ao cargo, entrei no curso de literatura religiosa. E o trabalho de conclusão de curso foi sobre História da África no Brasil. E eu procurei uma universidade que fosse laica, que não tivesse viés religioso. Que quando você fala literatura religiosa, teologia ou ciência da religião no Brasil, a maioria das universidades tem um viés religioso. E aí eu fiz em Harvard, então teve muita... Na época eu tinha um inglês bacana, trabalhava no banco americano, mas assim com muita dificuldade. Tinha ChatGPT. Então era dicionário mesmo, mas deu certo. E aí minha conclusão de curso foi História da África no Brasil. Quando eu estudei a História da África no Brasil, na sua literalidade, na sua antropologia, eu vi que não era nada aquilo que as pessoas falavam. Que na verdade as pessoas falam com um preconceito na maneira literal de falar de preconceito. É um conceito pré-estabelecido. Na verdade, as pessoas têm um preconceito porque elas não entendem nem a sua própria religião. Haja vista, por exemplo, que tem um instituto internacional chamado Pew Research, que ele é especialista em pesquisas religiosas no mundo. Ele entrevistou vários cristãos em vários países do mundo e ele publicou uma pesquisa que apenas 13% dos cristãos no mundo um dia leram a Bíblia toda. Ou seja, a pessoa não compreende nem a sua própria religião e julga a religião dos outros. Mas é a religião dominante, 83%, segundo o último censo, dos brasileiros são cristãos. Aí eu comecei a ir acompanhar a minha esposa no terreiro. E aí me chamaram para a corrente. Não, você desce. Eu, desce para onde? Desce para a corrente. Amanhã você traz a roupa branca. Mas eu fui ficando. Fui ficando, quando eu vi já estava dentro. Só que eu sempre fui muito questionador. E isso eu entendo que criou uma certa celeuma dentro do terreiro. Até mesmo os irmãos de santo iam perguntar para mim, isso criou uma certa complicação dentro do terreiro. Porque em muitos terreiros as pessoas não são incentivadas a buscar conhecimento fora. Não, você tem que aprender dentro do terreiro. Não, tudo bem. A prática, o fundamento se ensina dentro do terreiro, com o pé no chão. Mas a historicidade, a antropologia, não, você tem que buscar fora. Nós temos que considerar que mais de 90% dos terreiros sobreviveram e têm o seu mérito às margens da sociedade, em regiões periféricas. E muitos desses sacerdotes
por uma condição social brasileira, cultural brasileira, não tiveram acesso à educação. Você pega, por exemplo, o último censo de 2010, se eu não me engano, pouco menos de 20% dos que se declararam umbandistas ou de religiões afro-brasileiras tinham nível superior. Isso mudou muito. No último censo, 60% dos umbandistas, dos candomblecistas, tem nível superior. Então isso mudou demais. Mas a gente falando sobre uma perspectiva, sobre um recorte de 2010, menos de 20% de nível superior. Você imagina 2007, 2005, 2004. Então as pessoas não tinham acesso à educação. Muitos sacerdotes não sabiam minimamente ler direito. Sacerdotes, por exemplo, Tata Tancredo, que foi o fundador, né, que foi o baluarte do Molocô, não sabia ler. Ele tem vários livros publicados, mas quem escreveu era um filho de santo dele. Ou seja, um homem de muito conhecimento, mas não teve acesso à literatura. E ele era católico, ele era cristão. Para você ter uma ideia de como é que isso era. Um homem negro, representante de um culto super tradicional, o Molocô, que é super tradicional, que era totalmente contra um embranquecimento da Umbanda, mas era cristão. Tanto é que na Umbanda que eu pratico, que é Almas em Angola, que é muito semelhante ao Molocô, tem muitas semelhanças, demora-se mais ou menos 7 anos para chegar ao sacerdócio. Eu demorei 12, porque eu era questionador demais. Eu costumo dizer que a mãe de santo me deu sacerdócio para poder dizer assim, vai embora, tá aí, para encher o meu saco. E aí quando eu virei sacerdote, eu falei assim, cara, tá, e agora? Eu me lembrei muito do sistema abolicionista, teve a libertação dos escravos, aí soltaram os escravos, eles ficaram assim, tá, vou fazer o que agora? Eu fiquei assim, eu vou fazer o que agora? Faltava, eu não me sentia completo. E aí eu fui para Quimbanda, da Quimbanda eu fui para Jurema, busquei me especializar. Eu morei a minha vida toda no Papicu, minha mãe morava no Papicu, mora ainda no Papicu. Quando eu casei, morei na Vajota, e nós tínhamos essa casa aqui no São Bento. E essa casa, ela estava fechada, era totalmente diferente do que você está vendo hoje, totalmente diferente. E foi uma coisa meio curiosa. Nós colocamos essa casa à venda, essa casa passou 3 anos à venda, ninguém veio ver. E aí eu abaixei o preço da casa 3 vezes, comprava a casa da frente, ninguém vinha olhar essa. Eu botei para essa casa, tem 16 de frente por 30 de fundo. Eu coloquei pelo mesmo valor de uma casa que foi vendida de 8 de frente. Aí eu vim aqui em casa, para ver como eu vinha eventualmente, aqui uma vez por semana, para ver como é que estava a casa, tudo mais, para fazer uma limpeza. Aqui era tudo grama aqui fora, não era calçadozinho assim bonitinho. Tranca-rosto, que é o guia-chefe da minha casa, me pega na porta da casa. Ele faz as coisas dele, aí depois fala com a minha esposa. Ele não entendeu que ele tem que vir para cá. Não vai ser vendida, essa casa é minha. Minha esposa, mas meu pai, me teste. Eu quero que você me teste. Venha, tente vender um apartamento, tente vender outra casa, tente vender outro mucambo. Tá certo. Aí eu falei, amor, vamos testar. Aí eu chamei um corretor, até hoje eu lembro o nome dele, Wilson Félix, lá da Ayrton Fernandes Imóveis. Ele olhou a casa, o apartamento, eu já tinha feito uma análise prévia do valor do apartamento. Aí ele olhou, cara, esse apartamento vale tanto. Estava dentro do que eu tinha visto. Beleza, pode pôr à venda. Não, eu compro. Como assim? Eu compro. Tá vendido. Faltou falar o quê? Pega na mão do homem. Olhei para minha esposa, 3 anos para vender a casa, eu vendi um apartamento em 5 minutos. 5 minutos. Ele comprou até mais caro, porque ele falou assim, e quanto é que é o preço para levar com tudo? Você sai aqui só com mala. Eu saí só com a mala do corpo. Aí essa casa onde funcionou o primeiro terreiro era o deck da casa. Aí eu cheguei para minha esposa, minha filha, eu vou botar um quartinho de cura. Aí ela, Bernardo, não vai ser um quartinho de cura. Não, vai ser um quartinho de cura. Eu não tinha intenção nenhuma de ter filho de santo. E esse quartinho de cura, com 1 ano, tinha 23 filhos de santo. As pessoas vinham, faziam limpezas, faziam um trabalho de abertura de caminho, mudavam as suas vidas e queriam aprender. Pai Bernardo, funcionou demais, como é que eu faço para aprender isso? Ouviam por gratidão, e eu trabalhava nessa época muito só com banda. Então, muito na base da caridade. É o médico do povo. Rapaz, isso se espalhou. Trabalhava ainda em banco, e eu viajando, minha esposa ligava louca, aperreada, meu filho estão batendo na porta meia-noite aqui em casa, procurando, cadê esse rezador? Rezador. Nessa época não tinha tambor, não tinha nada. Era o rezador. Não, ele não está aqui, não sei o que, tem que agendar com ele. E eu não atendia pago, eu não cobrava para atender, não atendia com oráculo. Eu atendia no terreiro. E aí o bichinho começou a ficar grande demais. Tem fotos do terreiro, cara, que não cabia filho dentro da casa. Eu comecei a abrir gira. Vamos abrir gira, abrir pro povo.
Na terceira gira já batia gente no portão, já tava gente, essa área inteira até o portão. Eu não tenho que começar a agendar, criar uma agenda, a pessoa tem que se inscrever. Porque não tinha espaço. Foi crescendo, pessoas foram chegando, pessoas foram saindo, porque a gente tem que entender que os terreiros são cíclicos, né? As pessoas vêm, algumas resolvem seus problemas e vão embora, outras ficam por curiosidade, acabam também procurando outros caminhos e está tudo bem, e outros vão ficando. Então, entre idas e vindas, hoje o terreiro tem 88 filhos de Umbanda, tem 67 de Quimbanda. Eu não faço iniciação de Jurema. Jurema para mim é um culto pessoal, é um culto meu, é um culto para mim. É a coisa que eu tenho individual. A minha conversa, a minha intimidade, não tenho a mínima intenção de fazer iniciação de Jurema. Eu faço alguns toques de Jurema. Aí nós fazemos aqui um trabalho social, onde nas giras abertas nós temos uma gira aberta por mês, totalmente aberta, nós atendemos todos os dias, mas totalmente aberta para a comunidade é uma vez por mês, e nós pedimos a doação voluntária de 2 kg de alimento. Nós juntamos esses 2 kg de alimento, fazemos a doação para uma associação que tem aqui para cima, né? No São Bento, na Palpina, a gente faz a doação, porque eles têm mais especialidade em distribuir, então eles vêm buscar e a gente faz essa doação para eles distribuírem da melhor maneira possível. E ainda continua, eventualmente, tocando na campainha, gente, para vir fazer uma reza. Hoje eu trabalho com baralho cigano, Eridilogum e oráculo de Exu, atendimentos particulares. Alguns procedimentos são cobrados porque tem elementos, mas nós temos uma máxima aqui, nós não fazemos amarração, não fazemos destruição de nenhum aspecto, por dinheiro nenhum. E nós não cobramos de criança. Então, se for problema com criança, é 100%, inclusive o material é doado pelo terreiro, feito como doação do terreiro. Foi um pedido de Pai Joaquim, que é o guia-chefe da casa. O terreiro ele tem 9 anos, se eu não me engano, aberto o terreiro. Eu morava na casa, hoje eu me mudei, não moro mais aqui. Então a casa foi começando a aumentar, invadir a minha privacidade. E acabou que eu não tinha mais privacidade nenhuma. Eu parecia ator de novela, que tentava arrumar toda hora. Eu acordava, tinha que botar uma calça, tinha que botar uma camisa, porque eventualmente batia um filho, batia um consulente, batia alguém desesperado, eu não tinha mais privacidade. Hoje nós temos uma associação CCPJ, Casa de Cura de Pai Joaquim, de estudos, pesquisas e práticas de Umbanda, Quimbanda e Jurema Sagrado. E é bem isso que a gente costuma fazer aqui. É prática, com pesquisa e com estudo. Então aqui nós temos estudos, nós temos pesquisas. Costumo dizer para os filhos que eles não se fechem ao culto, não se fechem à religião. Religião e um culto é um recorte, não pode ser a verdade universal, que eles busquem conhecimento. Então aqui na casa não existe por que é. Pai Bernardo, por que é vela amarela, não é branca? Tem que ter explicação. Por que é arruda, não é manjericão? Tem que ter explicação. Porque eu quero que eu mais sentia falta. Toma um banho de arruda, por quê? Acenda uma vela branca, por quê? Por que não é preta? Por que todo preto velho tem que trazer um rosário? Por que caboclo, que é uma simbologia, um arquétipo de uma ancestralidade brasileira, vai representar um orixá africano? Eram perguntas que eu me fazia que eu tenho que responder para os filhos. Hoje a CCPJ tem CNPJ, tem tudo bonitinho. É uma associação com diretoria, com prestação de conta, tudo apartado da pessoa física. Então tem o Bernardo e o Pai Bernardo. O Pai Bernardo está como presidente da associação. Mas a associação, essa casa ainda está alugada, nosso para a associação. Mas a intenção é que haja doação para a associação, ou seja, realmente da associação. Isso é o terreiro, do terreiro, para o terreiro. Eu acho que nessa questão do mapeamento é importante abordar o seguinte: como é que é a questão de tolerância religiosa nessa área? A minha sugestão é criar um mapa de risco para os povos de terreiro. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui dentro do mapa de Fortaleza, nós mapeamos tantos terreiros na Palpina, tantos terreiros no Coaçu, tantos terreiros no São Bento, tantos terreiros no Bom Jardim, tantos terreiros... Tarará. De tantos terreiros, X% relataram problema de intolerância religiosa ou coação. Faz um mapa vermelhinho, tá aqui, o problema está aqui. O problema está aqui, o problema está aqui. E ter um comitê multidisciplinar, inclusive com a segurança pública. Para falar, eu preciso reforçar o policiamento nessa área. Eu preciso reforçar o policiamento nessa área. Eu preciso de uma política pública para essa área que está mais crítica. Aí sim. Então, nessa área aqui, por exemplo, as pessoas relatam que vão buscar nos terreiros cura, inclusive para os males físicos, porque a UPA é muito longe. Opa, a Secretaria de Saúde tem que estar aqui.
Como é que estão as agências de saúde? Nós reclamamos, por exemplo, do poste que fica aqui, que é perigoso, que é muito escuro. O poste fica em frente aqui ao terreiro. Eu não sei o que acontece, que troca uma lâmpada, funciona 3 dias, apaga. E é mais 6 meses apagado. Tanto é que, se você notar, eu coloquei um refletor do lado de fora. Eu pago a iluminação pública. Eu pago a iluminação pública na conta de energia e vou além, eu pago do meu bolso para iluminar a rua. Para poder garantir a segurança das pessoas que entram e saem. Nós temos do lado da minha casa a Igreja Universal, que, pasme, nunca me criou problema nenhum. Então eu nunca fui alvo de tolerância religiosa pela igreja. Agora, eventualmente, um filho meu, ele é hostilizado na rua. Eu tenho um vizinho aqui, por exemplo, que foi para Jefis fazer uma denúncia. Olha, a casa dele fica a 300 metros da milha, nem de lado, é terreno de frente, lá no canto. Que a fumaça do defumador estava incomodando ele. Cara, 300 metros da minha casa, num ambiente aberto. Para você ver. Entendeu? Então é pura intolerância religiosa. É importante esse esclarecimento, é importante o policiamento. Aqui, por exemplo, meus filhos foram utilizados não uma, nem duas, nem 3, nem 4 vezes. As pessoas passam de bicicleta e falam assim: ô macumbeiro, se eu te pegar aqui de novo na rua, eu te dou um tiro. Então, aqui, nós pagamos um segurança para ficar na porta do terreiro e pagamos o refletor do lado de fora. Isso era obrigação do Estado. Não é minha. Tem que garantir nossa segurança. Então, garantir um culto vai para além, não é o Estado fechar os olhos para que aquilo aconteça. É dar subsídios para que aconteça. Não é permitir que aconteça. Não, é garantir que aquilo aconteça. Eu preciso me sentir seguro em praticar meu culto e atender as pessoas de fora. Porque imagina o seguinte, muitos terreiros, não é mais o meu caso, mas foi o meu caso por muitos anos, foi o meu caso por 8 anos, eu morava no terreiro. Muitos terreiros, os sacerdotes moram no templo. Nós abrimos as portas da nossa casa para recebermos pessoas que nós nunca vimos na vida. Depois que eu atendi aqui, eu fiquei sabendo que quem estava no terreiro buscando ajuda era um aviãozinho. E tá tudo bem, a gente recebe com o mesmo amor. A gente não pergunta o que a pessoa faz, quanto é que a pessoa ganha. Mas para você ter uma ideia, meu filho, minha filha, minha esposa moravam aqui dentro. A gente recebe gente que a gente nunca viu. Eu tenho que me sentir seguro, cara. Que se eu precisar de alguma coisa, o Estado vai me dar uma ajuda. Eu tenho essa segurança? Não, não tenho. Teve um problema no passado, há uns anos atrás, que fizeram umas besteiras com um gato e deixaram no mosteiro. Que não tem absolutamente nada a ver com as religiões afro-brasileiras. Nós não fazemos sacrifício de gato, de cachorro. Isso não pertence ao nosso culto. E claramente isso foi para queimar a imagem dos terreiros. Recebemos, por exemplo, um aviso da comunidade que estava barrado a prática. Até averiguar o que tinha acontecido, estava barrado a prática de terreiro. Nós passamos mais de um mês aqui fechados por força da comunidade. E está tudo bem, tem que fazer a prática da boa vizinhança. Eu vou bater de frente? Não, não vou, está tudo certo. Tá bom, para parar, vamos parar. Mas nós somos reféns disso. O Estado tem que entender que os terreiros é o cano de escape da ineficiência do Estado. Sempre foi. Então nós somos o psicólogo, nós somos o terapeuta, nós somos o médico, nós somos quem alimenta, nós somos quem recebe o que as outras religiões pregam medo. Então se a pessoa está pobre é porque a pessoa não está agradando a Deus. Se a pessoa quer se divorciar porque o marido bate nela, só Deus separa o que Deus uniu, a pessoa tem que aguentar, o varão. E nós que acolhemos, nós que damos direcionamento. Vai para a delegacia, vamos fazer aqui uma cura, vamos fazer aqui uma limpeza, vamos conversar, vamos dar o ombro para chorar. E isso tem que ser visto. Eu acredito muito que muitas doações, não só desse terreiro, mas de todas as ações sociais que os terreiros em Fortaleza fazem, se colocar na ponta do lápis, nós fazemos de forma oculta algo tão eficiente ou mais eficiente do que muitas instituições que se dizem de outras crenças religiosas. A gente vai para além do sopão. O sopão mata a fome naquela noite. E muitas vezes a pessoa não tem só fome de comida, tem fome de fé, fome de esperança. E isso é muito ocultado. Perdemos muita força porque nós temos medo de nos declararmos umbandistas, candomblecistas. Temos medo. Então assim, povos de religião afro-brasileira representam 1%. Impossível. Mas as pessoas têm receio.
Para eu sou espiritualista. Como as coisas são baseadas em estatística, e eu não estou criticando, é a única forma que tem que se ver, é baseado em estatística, as pessoas pegam a estatística limpa e seca e falam, não, eu não vou olhar para esse povo que é 1%, eu vou olhar para o cristão que é 83%, até a bancada evangélica que barra tudo. Entendam que a máxima dos povos de terreiro é comunidade, nós nos baseamos em comunidade. Nós não estamos praticando nosso culto para Exu, para Orixá, para Caboclo, nós não estamos praticando nosso culto para a nossa salvação. Não é sobre a nossa salvação. Ninguém está aqui buscando a salvação de nada. Nós estamos buscando o nosso entendimento, nosso melhoramento, aprimoramento moral, nosso empoderamento como co-criadores de nossa vida. Estamos buscando o resgate de nossa fé e juntando tudo isso em prol de ajudar o próximo. Sempre é sobre o próximo. A minha fé ela é inútil se ela não reverberar no próximo. Tão simples quanto isso. Aí, só em relação a entendimento, fundamento e moral e ética, você já vê uma grande diferença. Ninguém está aqui para salvação nossa. Eu não faço para minha salvação. Então, nós entendemos que a salvação é de nós mesmos, né? É nos salvarmos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa vaidade, do nosso ego. Não é sobre a sombra do outro, é sobre a minha sombra. E eu tratar a minha sombra significa eu reconhecer no outro a minha sombra e me curar através do outro. É sobre isso. Olha, eu gosto muito daqui, moro aqui há 12 anos, se eu não me engano. Nunca tive problema pessoal com ninguém, nunca tive problema com ninguém da igreja, nunca tive problema com ninguém vizinho. Minha casa nunca foi assaltada, nunca foi pichada. Então, eu não me sinto inseguro em relação, pessoalmente, eu sinto insegurança nas gírias abertas. Em relação ao relacionamento com os demais povos de terreiro, o meu é zero. Eu sento nessa cadeira às 8 horas da manhã, começo a atender, vou até 9 horas da noite. Tem um programa de TV que é transmitido na TVC, na TV Brasil, também na rádio, 87.1. Já publiquei 6 livros, então eu não tenho muito tempo para... Realmente eu não tenho tempo para fazer esse relacionamento com os demais povos de terreiro da área, não. Sabe? Sei que tem, respeito, mas eu não saio daqui para ir visitar outros terreiros, não. Obrigado. Tomara que isso aí possa reverberar de forma positiva o povo de terreiro, que muitos não conseguem ter a estrutura que a gente tenta ter aqui. Quer dizer, que se a gente tem uma estrutura ainda razoável, no terreiro a gente tem 4 extintores de incêndio, tem saída de emergência, tem sensor de fumaça, tem rampa de acessibilidade, tem arquibancada, tem bebedouro, quer dizer, e tudo isso a gente ainda sente a falta do Estado. Imagine aquele terreirinho, né, aquela senhorinha que faz com tanto amor que realmente não tem condição, o que é que ela deve passar. Então eu espero que isso possa reverberar de forma positiva. Obrigado.